Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 18. Mais uma outra parábola que nós vamos estar ministrando, bem conhecida dos irmãos. Essa é a parábola do perdão, a parábola do credor incompassivo. E foi muito interessante, os textos foram lidos, eles têm muito a ver com o que vamos falar nessa noite. Esse Deus misericordioso que nos perdoou e que nos ensina também a sermos generosos e perdoarmos uns aos outros. O texto nos diz, eu queria toda a sua atenção na palavra de Deus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Você vai entender melhor a parábola se você ler a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-lhe embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-lhe o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor e o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Oremos mais uma vez, para que Deus aplique a palavra em nós. Senhor, nós lemos a Tua palavra, é palavra do Senhor, aplique em nossos corações, nos ajuda a extrair verdades gloriosas desta palavra, sejamos desafiados, orientados, advertidos pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu fui convidado para dar uma palestra sobre relacionamento. E aí eu comecei perguntando às pessoas da empresa sobre por que é tão difícil se relacionar. A gente sabe que o relacionamento é extremamente importante hoje em todas as áreas, na família, no trabalho, na sociedade. A gente tem que aprender a arte de se relacionar. E com aquela pergunta, a gente extraiu algumas respostas, e uma delas é que
as diferenças, os diferentes tipos de personalidade que cada um tem. Cada um tem uma personalidade diferente, um temperamento diferente. Mas uma das coisas também que a gente percebe é a incapacidade de perdoar. Fica muito difícil se relacionar sem aprender a perdoar, em qualquer área da vida. E quando a gente fala sobre o Evangelho, a gente fala sobre perdão. Não existe Evangelho sem perdão. Sem conhecer a graça, o amor e o perdão de Deus. E exatamente sobre isso que eu queria pensar com os irmãos nessa noite, sobre esta relação que existe entre o perdão unilateral que você recebeu da graça de Deus, o perdão incondicional de Deus, e o perdão que você tem que estender a outra pessoa que te machuca, que te magoa, que te ofende, que possa até te caluniar. E é exatamente sobre isso, sobre essa parábola que a gente vai pensar sobre o perdão, alguns aspectos importantes do perdão, as consequências de não perdoar em nossas vidas. E eu queria então que os irmãos olhassem esse texto. Jesus conta esta parábola que surge como uma resposta a uma indagação do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro chega muito animado diante do Senhor e disse: Senhor, versículo 21, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro chega diante dessa pergunta, faz essa pergunta ao Senhor Jesus, certamente com uma empolgação, querendo até, talvez, ser admirado, porque normalmente o judeu perdoava até 3 vezes, e Pedro chega: Senhor, eu devo perdoar até 7. Pedro aumenta, como se dizendo: olha, eu posso perdoar até 7, o normal é 3, mas eu perdoo até 7. Talvez querendo uma admiração do Senhor Jesus. E aí Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí depois disso, Jesus começa a contar essa história retirada da vida e que a gente conhece tão bem, que diz que tinha um rei, e esse rei então resolveu ajustar as contas com os seus servos, e tinha um servo que devia muito, extremamente, uma dívida impagável, e chamou aquele homem e diz: olha, paga tudo o que tu deves, se você não pagar, você será vendido com toda a sua família para pagar a dívida. Então o servo foi até o rei, prostrando-se humildemente, pediu, suplicou, disse: me ajuda, tem compaixão de mim, e tudo te pagarei. E aquele rei então, compassivo, misericordioso, se compadeceu e mandou ele embora, e perdoou toda a dívida. E aquele homem saiu lá do palácio, andando pelo caminho com algumas pessoas, encontrou um conservo, uma pessoa que devia 100 denários, um valor totalmente irrisório e comparado ao que aquele homem devia ao rei, e chegou diante daquele homem e disse: olha, você tem que pagar o que me deve. E ele sufocava aquele homem, dizendo: olha, você paga tudo o que me deves. Então um conservo, da mesma forma, colocou-se aos pés e implorava: sê paciente comigo, eu te pagarei. E diz o texto que ele não quis. E a gente vai aprender que perdão é uma decisão, é uma escolha. Você decide se você quer ou não perdoar. É muito mais do que um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. E aquele homem então não quis no seu coração, esqueceu completamente do que tinha recebido e lançou ele na prisão. Como é que a pessoa vai pagar uma dívida na prisão? Então observe que aquele homem não estava nem preocupado com a dívida, ele queria era vingança. Então, vendo seus companheiros o que havia passado, ficaram muito tristes, e relatou e foi e disse tudo ao seu senhor o que tinha acontecido.
Uma lição preciosa que a gente aprende aqui é que quando você comete as suas maldades, suas perversidades, tem pessoas que se testemunham na terra e nos céus e contam ao teu Senhor. Na terra, as pessoas saem contando. E no aspecto espiritual também, nos céus, são levadas. Porque nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Tudo que a gente faz e comete são testemunhadas, são faladas. Ou as pessoas falam aqui na terra, ou as pessoas falam nesse reino espiritual. Eu sei que chega diante do Senhor e o Senhor chama aquele homem e diz: você é um servo malvado, você é mau, perverso, você não tem caráter, você não compreendeu o que é o amor. Eu perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Eu perdoei tudo. Você não devia igualmente se compadecer deste homem? E aquele rei ficou indignado com aquele servo mau e disse: olha, você agora vai ser entregue aos verdugos até que você pague toda a dívida. Aqueles carcereiros maus que não temiam ninguém, que afligiam, que batiam, você vai ser entregue a eles até que você pague toda a dívida. E Jesus conclui: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Então, o que a gente pode extrair aqui como lição, irmãos, para nós nessa noite? Eu gostaria de tirar algumas lições preciosas desta parábola. Claro que a ênfase aqui é o perdão que nós recebemos de Deus e o perdão que nós devemos ter para com os nossos irmãos. O Senhor então conta essa história para nos ensinar sobre a possibilidade que eu e você, nós devemos ser generosos e perdoadores. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, nessa parábola, é que todos nós somos devedores diante de Deus. Todos nós temos uma dívida impagável diante de Deus. Essa é a primeira realidade. Eu e você, nós devemos reconhecer que estamos de maneira irremediável endividados para com Deus. É claro que o momento econômico, muita gente está endividada. Quem sabe você está devendo aí, né? Nesse mundo, economicamente falando, mas você tem uma dívida muito maior e impagável diante de Deus. Então todo homem tem essa dívida, e o texto diz que aquele homem devia 10.000 talentos, aquilo equivalia a 350 mil quilos de ouro. Na época era impossível pagar essa dívida. Para aquele homem pagar aquela dívida, ele tinha que trabalhar 150 mil anos. Não tinha como ele pagar, era impossível. Assim somos nós diante do Senhor, com as nossas complexidades, com as nossas contradições, com os nossos erros, com os nossos pecados, diante de Deus. São as dívidas dos nossos pecados que nós cometemos constantemente por palavras, pensamentos, omissões e ações durante todos os anos da nossa vida. E isso é impagável, nós não podemos pagar essa dívida diante do Senhor. Não temos nenhuma capacidade, não adianta você tentar com seus méritos, nada pode pagar essa dívida altíssima que você tem diante do Senhor. E nós precisamos de perdão o tempo todo, porque nós somos falhos, nós somos complexos, nós somos pecadores, nós somos relativos, nós somos maldosos, nós somos egoístas, nós temos pensamentos estranhos, quando não pensamentos maus. Nós temos sentimentos que não são bons. Nós somos devedores. A Bíblia diz claramente isso, e Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8. Se você puder abrir comigo, Romanos capítulo 8, versículo 12.
por favor, a primeira parte desse versículo. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Mas veja o que Paulo começa a dizer na primeira parte. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Somos devedores. Nós temos uma dívida impagável diante do Senhor. Somos devedores à graça de Deus que nos perdoou. Somos devedores à misericórdia de Deus. Somos devedores. E aquelas pessoas que não reconhecem isso, elas às vezes têm essa dificuldade de perdoar porque ela acha que não seria o suficiente, que Deus não teria muito trabalho para aquelas pessoas quando elas se auto-justificam e reconhecem ser moralmente boas e que não precisam tanto desse perdão. E é comum a gente ver isso constantemente diante das pessoas, diz, olha, eu nunca adulterei, eu nunca matei, eu nunca roubei, então eu sou moralmente bom. Deus não precisa ter muito trabalho para comigo. E essas pessoas que pensam assim, normalmente são pessoas que não perdoam. São pessoas moralistas, são pessoas que julgam os outros. São aqueles que se auto-justificam, que se orgulham da sua moral, que acreditam que não precisam tanto do perdão, da compaixão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque eles dizem, olha, eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, eu sou um bom pai de família. Não reconhecem a sua dívida impagável diante de Deus, que todos nós pecamos e nos estamos afastados da glória e da graça de Deus. Para você aprender a arte de perdoar, você tem que reconhecer quem você é diante de Deus. Você precisa reconhecer como você, eu e você, nós somos pecadores diante da santidade de Deus. Como nós precisamos todo dia da graça de Deus sobre nós. Como nós pecamos por palavras, pensamentos e ações, omissões. Quando muitas vezes deixamos de fazer o bem. Quão miserável homem que somos. Se não fosse a graça e a misericórdia de nós, ai de nós. A misericórdia de Deus sobre nós, ai de nós. Então aquele que tem consciência de que tem a sua dívida diante do Senhor Altíssimo e reconhece que precisa da graça de Deus, tem a capacidade de perdoar as pessoas. Essa pessoa, ela aprende a ser um perdoador universal. E aí entra para o nosso segundo ponto. Eu queria destacar, segunda lição importante. A primeira, que todos nós somos pecadores diante de Deus. Você reconhece isso humildemente diante do Senhor? A segunda lição que nós aprendemos aqui é que só seremos totalmente perdoados pela graça de Deus. O texto mostra que nós não podemos pagar de forma nenhuma essa dívida, mas Deus, pela sua compaixão e a misericórdia, nos perdoou completamente. Veja o versículo 26 e 27. Aquele homem com aquela dívida, prostrando-se reverentemente, e disse, sê paciente, porque clamou, tem misericórdia de mim, e tudo te pagarei. O versículo 27, e o Senhor daquele servo teve compaixão dele, mandou embora e perdoou-lhe toda a dívida. Tão somente porque ele clamou, ele pediu misericórdia, e o Senhor teve misericórdia. Aquele homem cheio de iniquidade, de ambiguidade, de pecado, pediu misericórdia, o Senhor teve misericórdia e perdoou completamente. Assim como nós também confessamos as nossas iniquidades, pedimos perdão e o Deus da graça nos perdoou. E esse perdão é totalmente fruto da compaixão, da graça.
Não havia nada como aquele homem pagar, não havia mérito nenhum, não havia merecimento, mas o Senhor assim o perdoou. Suplicamos a misericórdia e o Senhor, com sua graça, nos perdoou. Deus nos perdoa não pelo que nós somos, mas por aquilo que Ele é. Não há nenhum mérito em nós que atraia a graça de Deus, o perdão de Deus. A base do perdão de Deus é a graça de Deus. A base desse perdão está em Deus e não em nós, não há mérito em nós. Deus teve compaixão e te perdoou, e perdoou toda a tua dívida, essa dívida impagável. O Senhor já pagou na cruz do Calvário, disse: está consumado, está pago. Você pode ficar sem culpa de todos os teus pecados. Imagine quantos anos nós temos, quantos pecados nós cometemos durante toda a nossa vida, por palavras, pensamento, e imagine o que seria preciso. A gente às vezes até brinca, Como é que a gente poderia carregar esses pecados? Quantas carretas seriam necessárias para carregar esses pecados, que nós cometemos durante todos os anos da nossa vida? Por isso que Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e diz que começou a sair dos mais velhos até os mais novos. O texto mostra e destaca isso, Saiu dos mais velhos, depois os mais novos, porque quanto mais velho tem, mais pecado a gente carrega nas nossas costas. E aí, diante disso, a gente precisa reconhecer que mesmo assim o Senhor nos perdoou pela sua graça. É um perdão unilateral. O perdão de Deus ao homem é unilateral. Deus não pediu opinião nenhuma para exercer o perdão e resolveu perdoar você. Ele não levou em conta os seus méritos, Ele não levou em conta a sua moralidade, o seu comportamento. Ele tão somente resolveu, pela graça dEle, liberar esse perdão, perdoar você, justificar você, salvar você, lançar fora todo o seu pecado. Isso foi um ato livre de Deus, cheio da graça, do favor imerecido. Foi um ato sem explicação. Ele nos amou primeiro e Ele então resolveu perdoar todas as nossas dívidas. É assim que acontece quando a gente reconhece o tamanho da nossa dívida, quanto nós somos pecadores diante do Senhor, clamamos a Ele, pedimos misericórdia e o Senhor então te perdoou. Amém, amado? Você é perdoado pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Você tem consciência também disso? Que a graça do Senhor te alcançou e perdoou todos os teus pecados? E hoje você é justificado, lavado no sangue do Cordeiro, e que a base do perdão é a graça de Deus, não é você, não são os seus méritos, não são o seu comportamento, é porque Deus te amou primeiro e perdoou você, e eu e você, a gente não merecia nada, e Deus teve compaixão e com um ato de graça fez chover realmente perdão e graça sobre nós. E aí a gente aprende a terceira lição aqui preciosa. Se nós somos todos pecadores, temos uma dívida impagável diante do Senhor, se nessa dívida tem essa possibilidade de ser perdoada totalmente pela graça de Deus. Terceiro, a gente aprende aqui que nós não devemos esquecer de colocar em prática o perdão recebido de Deus. Se você recebeu esse perdão, tem consciência disso, você precisa estender esse perdão àquela pessoa que te ofende. Não devemos esquecer disso. Se você foi alcançado por essa graça, por esse perdão de Deus, você deve perdoar. Somos perdoados para perdoar. Mas aquele homem não entendeu isso. Aquele homem da parábola parece que esqueceu rapidamente, Esqueceu rapidamente que ele foi perdoado de uma dívida impagável. Só saiu do palácio, quando estava no meio da rua, encontrou uma pessoa que devia bem menos, e aí sufocou: e você tem que pagar o que você me deve. Eu não te perdoo. O seu pecado é imperdoável.
E aí a gente esquece de quem nós somos. Esquecemos do perdão que recebemos do Senhor. Esquecemos dos nossos pecados. Esquecemos com facilidade de quem nós somos, das contradições, da iniquidade, das faltas. Meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado para não esquecer de quem nós somos, da dívida que nós tínhamos para com o Senhor, para não esquecer da graça e do perdão que nos alcançou. Muito cuidado. Não esqueça disso, para que o seu coração não se encha de prepotência, de orgulho e comece a julgar as pessoas e dizer: você tem que pagar. Você tem que ser punido. Cuidado. Isso é um comportamento desagradável que atrai a ira de Deus sobre você. De você ser alvo da misericórdia de Deus e agora você não está sendo misericordioso para com aquele que errou, que falhou, que pecou contra você. E agora você se torna um juiz cruel, sem compaixão, sem misericórdia para com aquela pessoa. Esquecendo muito cedo do que Deus fez na tua vida. Quem não esquece que foi perdoado, acolhido, generosamente absolvido, justificado, ele aprende a ser compassivo, ele estende esse perdão às outras pessoas, ele exerce compaixão e misericórdia como filho de Deus, ele procura imitar o amor de Deus, o caráter de Deus. Assim como Deus, o Pai é misericordioso, ele é misericordioso. Bem-aventurados os misericórdios, porque alcançarão misericórdia. Seja misericordioso e compassivo com aquele que te ofende e te magoa. Você recebeu graça e perdão para você aplicar na vida das pessoas que lhe devem. Você recebeu graça e perdão para que isso se torne uma prática no seu dia a dia, diante daquelas pessoas que te magoam, que te ferem, que faz alguma coisa que machucou o teu coração. Abre em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, e você vai aprender exatamente essa verdade gloriosa nesse texto. Efésios capítulo 4, 31 e 32. Veja o que a palavra do Senhor diz. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como também. O capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você começa a imitar e se torna um padrão na tua vida, uma prática. Aquele que foi perdoado recebe esse espírito de perdão, perdoando o seu próximo, como também, igualmente, assim como ele foi perdoado, igualmente ele deve perdoar. Se você voltar para a parábola, você vai ver em Mateus capítulo 18, que o Senhor fala exatamente sobre isso, versículo 33. Não devia tu igualmente compadecer-se? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós somos perdoados. Nós fazemos essa oração do Pai Nosso e não estamos atentos a esta realidade. Igualmente. Então, ou seja,
Se eu admito que fui perdoado pela graça de Deus, que os meus pecados foram apagados, se eu justificado, se eu creio nisso, então isso estabelece dentro de mim uma prática comportamental, uma prática mental e psicológica, de eu também estender e transferir esse perdão ao meu próximo. Se eu tenho consciência disso, se eu aceito esse perdão absoluto, incondicional de Deus na minha vida, eu vou repetir essa mesma ação diante daquelas pessoas, diante do ser humano que precisa. Vivendo Deus em mim. É isso que Ele quer, que a gente repita esta prática como um paradigma na nossa vida a todos que precisam, repetindo, praticando e refletindo assim o amor, a graça, a misericórdia do nosso Pai Celestial. Esse mesmo coração que um dia teve a disposição de ir diante do Senhor Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, deve ter a mesma disposição em gratidão de transferir ao próximo o perdão. De transferir ao próximo. Seu esposo, sua esposa, seus pais, seus filhos, tem que ter essa mesma disposição como prática de vida. Refletindo assim a graça, o amor e a misericórdia de Deus sobre nós. E aí nós nos tornamos um perdoador universal. Tem gente que quer ser só o receptor universal. Eu vi alguém comentando sobre isso, eu achei interessante, né? Tem gente que quer só ser o receptor universal, só receber perdão. Agora, doador universal, aí eu só perdoo se tiver alguma... ser compatível com o meu sangue. Tem que ser A positivo, A negativo. Aí eu vou perdoar. Nós somos, no Evangelho do Reino, perdoadores universais. Amém, queridos? Entenda isso em nome de Jesus. É isso que Deus quer para a nossa vida. E eu queria concluir a nossa reflexão nessa noite destacando um outro ponto importante para nós. Quando nós não transferimos esse perdão às outras pessoas, nós atraímos juízos sobre nós. Quando você que foi alcançado pela graça de Deus e não estende esse perdão para aquelas pessoas, você que foi perdoado dos seus pecados, uma pessoa que mentia e Deus perdoou, uma pessoa que teve pensamentos adúlteros, até adulterou, e o Senhor perdoou. E aí porque alguém na família, ou a filha, ou alguém fica grávida, fora do casamento, aí começa a julgar e não perdoar. Esquece o perdão de Deus sobre a vida daquela pessoa, né? Tem gente que é assim. É alcançada, perdoada, mas quando alguém comete na família algo, aí vem aquele espírito de moralidade, de julgamento e diz: não deve ser perdoado. Eu não te perdoo. Esquecendo de quem era essa pessoa e do que ele fez na vida dele. E quando a gente não faz isso, quando a gente não aprende a perdoar as pessoas e ser misericordioso e compassivo, assim como Deus é misericordioso e Deus na sua graça nos perdoou, quando a gente não repete essa mesma ação em nossa vida, a gente atrai as consequências sobre nós. Veja aí o versículo 32 em diante. Então o Senhor, da parábola, Mateus 18. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado,
é gente má, sem caráter amoroso e compassivo. Perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste, não devia tu igualmente compadecido do teu conservo? Se compadecer do teu conservo, como também eu compadeci de ti. Versículo 14. Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E aí, meu amigo, esse aqui ficou no eterno sofrimento da sua própria consciência, porque ele não tinha como pagar aquela dívida. E ele ficou preso para sempre. E aí Jesus fala, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O perdão é algo muito sério. E se a gente não aprender a perdoar nosso próximo, o mais próximo, nosso irmão, nós vamos sofrer as consequências, atrair as consequências da nossa atitude. Veja, é uma decisão. Aquele homem não quis, versículo 30 diz, ele, entretanto, não quis. Uma decisão dele, ele não quis perdoar. Você também tem esse direito. Se você não quiser perdoar, não perdoe. Agora saiba que as consequências virão sobre a tua vida. Você mesmo colhe aquilo que você está semeando. Quando você se torna extremamente sem misericórdia, um juiz não generoso, que não se compadece, que não tem misericórdia das pessoas, Deus também vai te medir da mesma maneira que você media as pessoas. E você vai ser entregue aos verdugos, aqueles que flagelam, aqueles carcereiros mal educados, né, que estavam ali para oprimir as pessoas, estavam ali para atormentar as pessoas, torturando as pessoas. E aí tem muita gente que por falta do perdão estão sendo torturadas na mente com sentimento de culpa, de ressentimento, de ódio. E sabe, atrai uma série de consequências para a sua mente, para o seu corpo, somatizam as mais diversas doenças. Tem muitas doenças psicossomáticas que vêm por causa da falta de perdão, do ódio no coração. Eu vi alguém falar que o ódio, o espírito de vingança, abaixa até a imunidade da gente. Existe uma relação exatamente em alguns tipos de doenças que vêm por causa exatamente da ira, da mágoa, do ódio de um pai, de uma mãe que não aprendeu a perdoar e que vive com aquele ressentimento, né? Aquela mente pensando naquilo dia e noite, aquilo atormentando a pessoa sem paz, sem alegria, sem desenvolver sua capacidade. Poderia ser uma pessoa tão legal, mas é uma pessoa que vive atormentada pelo sentimento de culpa e de ódio no seu coração. Os verdugos, os atormentadores da mente. E aí essas pessoas vão para o cárcere. Os cárceres emocionais. O que tem pessoas aprisionadas nesses cárceres das emoções. São tanta gente aprisionadas, irmãos, a amargura, o ressentimento, o ódio. É impressionante essas pessoas doentes, física, espiritualmente, moralmente, doente, que o corpo somatiza tudo isso. Atormentadas por esse espírito de culpa, de vingança, a mente adoecida, e o corpo vem somatizando tudo isso. Não vive em paz, não vive feliz, vive preso, vive com seu coração envenenado, porque não aprenderam a perdoar, por isso que adoece. Por isso que não são felizes, por isso que não têm paz nos seus corações. Por isso que corre muitas vezes atrás dos psiquiatras e psicólogos aí fora. Porque muitos deles não sabem lidar com isso.
não conseguem aprender a perdoar. E vem as consequências, queridos. E aí você escolhe. Você escolhe se você vai querer realmente perdoar. Perdoar é fazer o outro nascer na sua própria história sem culpa, sem barganha. Não precisa barganha para perdoar. Perdoar é falar de Deus, falar de vida, falar de cura. Perdoar não é esquecimento da memória, é esquecimento emocional. Perdoar é você se lembrar, e mesmo você lembrando daquilo que a pessoa fez contra você, você não guarda nenhum ressentimento, nenhum ódio, você perdoou. E então eu queria terminar só fazendo algumas considerações finais. Primeiro, o perdão, como eu falei, é uma escolha. É muito mais do que uma emoção, um sentimento. É uma escolha. É uma questão de você querer ou não perdoar. Segunda coisa, o que a gente aprende desse texto também? Que não há limite para o perdão de Deus. E não há limite para o perdão perante o nosso próximo. Na matemática do amor, não há limite para o perdão. Até 7 vezes, não só 7 vezes, 70 vezes 7. Não há limite. Continue exercendo e praticando e estendendo esse perdão. Terceiro, o perdão é terapêutico, traz vida e cura para a nossa vida. Outra lição, o perdão deve ser do íntimo, deve ser do coração. Eu perdoo, mas não quero nem ver. Eu perdoo, eu conversando com as pessoas, digo, eu perdoo fulano, desde que ele fique lá na China e eu fique aqui. Né? Tem gente que é assim, eu digo, eu perdoo, mas que ele fique bem distante de mim. E às vezes o perdão não é só de palavras, é de coração. Observe que o texto diz no finalzinho, versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo. Íntimo. Perdão tem que vir do íntimo, no coração. E o perdão tem que ser feito na presença de Deus. Você sabia isso? Tem um texto lá em 1 Coríntios que diz que o perdão tem que ser feito na presença de Deus, para que Satanás não venha influenciar nossas vidas. E eu queria só terminar com esse texto que eu acho muito interessante. Você encontra ele aqui para os irmãos, para a gente concluir. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Esse é um tema muito interessante sobre perdão e a ação de Satanás para que ele não alcance vantagem sobre nós. Se a gente não aprender a perdoar, se o perdão não for coração, não for na presença de Deus, termina o inimigo tendo espaço e alcançando vantagem sobre nós. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha. 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. O perdão é feito na presença de Jesus, de coração. Versículo 11. Se eu faço isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É sério. Se a gente não perdoa e fica guardando ódio, mágoa em nosso coração, infelizmente Satanás, ele ganha vantagem. É isso que o texto está dizendo. Então temos que aprender a perdoar no íntimo, de coração, na presença de Cristo. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Deus conceda graça e aplique essas verdades gloriosas em nosso coração nessa noite, nessa parábola do credor incompassivo. Vamos orar
Depois da oração, nós vamos receber a bênção apostólica e dar os nossos avisos. Ó Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, em nome de Jesus, aplica essas verdades gloriosas em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo nos ensine a perdoar. Que teu Espírito Santo nos faça entender e compreender a grandiosidade do amor incondicional de Deus para conosco, de como o Senhor em Cristo nos perdoou de maneira absoluta e incondicional, e que somos desafiados, ó Deus, a estender esse perdão como prática na nossa vida diária perante os nossos irmãos e o nosso próximo. Ó Deus, tem misericórdia, não permite que nós venhamos guardar as mágoas, os ressentimentos em nosso coração. Nos livra, ó Deus, dessa atitude diabólica de querer, ó Deus, estar condenando e julgando as pessoas, confiando nos nossos méritos, confiantes na nossa moralidade. Não permita, ó Deus, que venhamos esquecer quem nós fomos alcançados, quem nós éramos e quem nós somos diante do Senhor, e que o Senhor nos perdoou, nos alcançou, perdoou toda a nossa vida, cancelou essa dívida na cruz do Calvário, e hoje nós estamos perdoados, livres de toda culpa. Bendito seja o Senhor pelo teu amor, pela tua graça. Da mesma maneira, ajuda-nos a repetir igualmente essa atitude de perdão para com aquelas pessoas que nos devem, que nos magoam, que nos ofendem. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida, para que a nossa mente não seja um espaço para o ódio, para a amargura, para que não venham sofrimentos, verdugos sobre nós. Meu Deus, tem misericórdia e ajuda-nos a fazer de igual forma como nós somos perdoados em Cristo Jesus. Nós assim oramos, ó Deus, dá-nos esse espírito perdoador nessa noite e tira todo o ódio, toda irritabilidade, toda raiva dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.